Quantos sentidos tem o corpo humano? A princípio sabemos que temos 5, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Mas durante algum tempo para cá, né? De acordo com pesquisas recorrentes, foi descoberto que o ser humano ele tem mais de 12, né? Ele tem mais de 12 sentidos, né? E como esses sentidos, né, desenvolve, aparece no corpo humano. Muitas vezes isso está até mesmo em debate, né? Se isso é causado pelo meio ou uma transformação da própria biologia, né? Mediante ao meio, né, em que ela convive. Mas sabemos que o ser humano ele é um ser empírico. O cérebro ele se desenvolve pela empiria. O cérebro ele tem uma impressão digital que é única. E como ele tem essa impressão digital que é particularmente dele, acerca de cada experiência que ele passa, ele vai se reformatando, né? Cada experiência que você passa vai criando novas conexões neurais e o seu cérebro vai se reformatando e até a massa encefálica dele também vai se reestruturando, né? Aquilo que William James, né, me perdoe, diz que cada experiência formam sulcos dentro da cabeça. E nesses sulcos, né, que formam, entendeu? Vai formando a nossa maneira de pensar, né? Isso acontece mediante a experiência que o ser humano tem do meio, né? Então verificamos, por exemplo, que o ser humano ele tem mais de 12 sentidos. Eu queria enumerar com vocês alguns, né, por exemplo, que eles têm, né? O interessante é que se o ser humano, por exemplo, ele tivesse mais sentidos, mais percepções, como ele perceberia o mundo? Será que ele seria um ser muito mais complexo, muito mais problemático, muito mais depressivo? Eu penso que de certa maneira sim, né? Mas eu quero verificar com vocês aqui, tá? Alguns tipos de sentidos que o ser humano tem. O ser humano ele tem, por exemplo, a percepção da luz, né? Não basta só olhar. Ele percebe a luz quando aparece em sua retina. Então é uma percepção que acontece até mesmo milésimo de segundos. Assim como as outras percepções, por exemplo, a percepção do doce, a percepção do salgado, a percepção do azedo, né? Também. E uma outra característica interessante que é a niocepsia ou niocepção. É aquela característica de você sentir dor, né, só de ver determinada cena, sei que alguém lhe toque, né? Aquela frase, aquela típica passagem, né? O ser humano, o homem está jogando bola no campo de futebol, né? E ele recebe uma bolada lá, a bola bate nos Países Baixos, né? E o homem que está assistindo o jogo, ele sente, né? A dor, mesmo que não fora nele. Isso é chamado até mesmo de neurônio espelho, né? Isso que nós temos no nosso cérebro, que é o fenômeno de niocepção, que você sente a dor sem ter o tato. A outra é mecanorrecepção, é a capacidade motora de respostas, né? Por exemplo, quando você vai dormir e você tem certos estímulos motoros, né, no seu corpo, né, certos estímulos motores, me perdoe, né? Então você está dormindo, você sente o reflexo do seu braço se levantar, o reflexo dos olhos piscando, né? Ou aquele chute quando você está dormindo, né? Você dá aquele chute alto. Tem também a noção de equilíbrio que ocorre na região da cóclea, né? Então você sabe onde é que o seu corpo se situa, né? Para que ele possa ter uma certa noção de equilíbrio. Isso acontece de um líquido que tem dentro da cóclea que nos dá essa sensação. A outra que é muito interessante é a propriocepção, é sentir o próprio corpo. Você sabe onde é que está, você sabe onde é que você se situa, né? Então você sente o seu próprio corpo, você sabe onde é que estão os seus braços, né? Os seus olhos, a sua cabeça, a sua língua ou o seu ombro, ou qualquer
um dos seus membros. Uma outra também é a sinestesia com C, né? Que é a percepção do movimento. Você sente você se movimentando através do tempo e do espaço. Um outro sentido também que o ser humano tem é a termocepção, é a capacidade de sentir a temperatura interna ou externa. É aquele caso, né? Você está perto do fogo, você não sente o fogo com o dedo, você não pode tatear o fogo, né, com o dedo, senão você se queima, mas você sente o calor. Então você vê que já não é uma questão de tato, né? Então a termocepção, por exemplo, é um dos sentidos que o ser humano tem, que ele é intermediário, né, entre o tato, né, e a própria propriocepção, porque você sente o corpo e você sente o calor do seu corpo quando você está sobre determinada fonte de luz. E a outra que temos é a sinestesia, com S, né? Que é uma desordem perceptiva. Essa pessoa ela tem uma característica ao transformar som em cores. A pessoa, por exemplo, escuta determinado som, uma determinada música, e a pessoa começa a ver determinados tipos de luzes, né? De acordo com um dos 7 tons da escala vocal, a pessoa pode identificar o Dó com o vermelho, o Ré com verde, o Mi com azul, o Fá com cinza. Então isso depende, né, da recepção de cada pessoa. Então com isso vemos, por exemplo, que o cérebro do ser humano é único, né, e cada um interpreta a sua realidade conforme as sensações que ele tem no corpo, e através dessas sensações ele vai dar uma representação que é totalmente única da realidade. Então por isso que o ser humano ele é um ser singular e que não há nada igual na natureza. Nada é igual. A igualdade é somente uma abstração matemática. 2 é igual a 2. 2 tomates é igual a 2 cenouras. Então vemos a equalização entre os números. Agora vemos que tomate é diferente de cenoura e que ser humano é diferente de ser humano. Então isso está de acordo com a sua característica biológica, neurológica, né, e psicológica. Então quando se fala que todos são iguais, não há igualdade em nada na natureza, nem mesmo entre o reino dos macacos e dos leões. Então sempre há um que é um líder, sempre há um que tem, por exemplo, um sentido muito mais apurado da realidade e com a capacidade muito maior de abstração, né, da realidade. Então as pessoas se diferem, né, pelos próprios sentidos que ela tem da realidade e como ela se utiliza desses sentidos para poder se reorientar, né, entre o grupo ou entre a sua classe social.